Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Alexandre Pelais, pesquisador e professor de tendências do futuro do trabalho, relações humanas, liderança e novos modelos de gestão. Bom, hoje estou trazendo um tema para a gente discutir sobre o futuro do RH ou a importância da área de RH. Mas antes de começar, já te peço aqui, se você curtiu o conteúdo, se você tem interesse em conhecer mais sobre isso, já clica no sininho para ativar o aviso, as notificações e também já assina o canal, porque eu sempre vou trazer discussões relevantes, dados e aprendizados sobre temas correlatos de RH, liderança, significado do trabalho e futuro da gestão. Mas muito bem, eu imagino que você saiba o que é a área de RH, mas se você não conhece, é conhecida como recursos humanos. Bom, tem gente que já nem gosta do nome recursos humanos. A área de RH é razoavelmente nova, uma área que começou no começo do século XX, então a gente tem mais ou menos aí 100 anos de existência da área de RH e, na verdade, lá no começo, essa área se chamava recursos industriais ou relações industriais. Qual era o papel da área de RH? Garantir que houvesse recursos para a área industrial, recursos para garantir a produção, o aumento, ou seja, era quase uma logística de gente. Eu preciso garantir que está entrando gente para o volume de atividades que a gente tem aqui dentro. E realmente o nome recursos humanos remete um pouquinho a essa ideia do ser humano como recursos, por isso que muita gente não gosta. Eu particularmente não tenho nenhuma ressalva com relação a esse nome, eu prefiro um pouquinho o nome de relações humanas, e aí a gente pode manter a sigla RH em todas as empresas. Tem empresas que vão dar nome diferente, gente e gestão, cultura e felicidade, fiquem à vontade para criar o nome que vocês quiserem, desde que vocês mudem as práticas de RH. Porque mais importante do que mudar o nome é a gente realmente questionar qual é a utilidade e a função da área de RH. A área de RH, como outras áreas de suporte dentro das organizações, como finanças e logística, normalmente é apontada um pouco como uma área que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque essas áreas trazem fortes elementos de compliance, de como você vai seguir em conformidade com a legislação, com as práticas de mercado e especificamente para a RH, para relações humanas, para recursos humanos, a gente fala sobre o ser humano, sobre o indivíduo, sobre as pessoas, sobre o nível de pressão psicológica, sobre o limite de abuso, de assédios. É um pouco mais complicado quando a gente começa a falar sobre pessoas dentro de uma organização. A gente não consegue mensurar o resultado de pessoas só pelo número, não só pelo o que a pessoa faz, a gente também tem que pensar e estruturar como a pessoa faz e ainda mais do que isso, a gente tem que ajudar as pessoas a compreenderem por que a pessoa faz. Então, a área de RH ela tem uma função muito expandida no relacionamento, no sentimento de bem-estar, na construção da relação deste indivíduo com uma organização. Mas por muito tempo, tudo isso que eu estou falando foi visto como um grande blá blá blá. A ideia do RH era simplesmente ser um departamento pessoal, ou seja, uma área de controle de registros de entrada e saída de funcionários, de cartão de ponto, de férias, de recrutamento e seleção, e tinha muito pouco valor estratégico dentro das organizações. Nos últimos 20 ou 30 anos, isso foi mudando. A área de RH foi ganhando muito destaque, a gente começou a falar sobre a área de RH como parceiro estratégico de negócios, diversas empresas começaram a colocar integrantes da área de recursos humanos no board das organizações para a gente poder questionar muito mais do que estratégia, entrega, crescimento financeiro, falar também sobre saúde, sobre equilíbrio psicológico, sobre o nível de pressão, sobre o tipo de modelo de gestão, como é que a gente acaba com o comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo, como é que a gente barra assédio moral, como é que a gente anula assédio sexual dentro das organizações. RH é uma área importantíssima para desenvolver a consciência da liderança e das organizações.
Durante a pandemia de coronavírus, ou seja, nos últimos 14 meses, este vídeo está sendo gravado agora em maio de 2021, portanto, durante 14 meses da pandemia de coronavírus, o RH subiu em nível estratégico dentro das organizações de forma meteórica, porque a gente começou a enxergar mais a vulnerabilidade das pessoas e algo que antes não era discutido começou a ser discutido. A vulnerabilidade da liderança, a vulnerabilidade do empresariado, do empreendedorismo. Estou engasgando hoje, hein? Ou seja, como a gente fala mais do ser humano como um todo, sem fazer aquele recorte de líderes superpoderosos e pobres coitados dos funcionários e funcionárias. Na verdade, a gente começa a enxergar todo mundo em sua humanidade. A gente começa a falar sobre a humanização das relações de trabalho. O RH foi responsável por identificar diversos pontos e tem sido e tem que ser cada vez mais responsável por identificar diversos pontos de melhoria da relação dos indivíduos com as organizações. Nós temos uma transformação no mundo do trabalho que passa por 3 grandes dimensões: como as pessoas entendem o trabalho, qual é o papel da liderança e como as organizações se estruturam para atender pessoas e liderança, obviamente, no seu relacionamento com a comunidade e com a contribuição social que a gente faz. Mas no momento da pandemia, muitas pessoas tiveram a oportunidade ou o privilégio de trabalhar em home office, que não era bem home office. O trabalho remoto que foi experimentado durante a pandemia tem um pouco mais de cara de se vira nos 30, porque a gente está preocupado com a saúde das pessoas que a gente ama, a gente está preocupado com a nossa própria saúde, as pessoas estão em distanciamento social, os filhos não estão tendo escola, nós não temos ajuda para atividades domésticas, isso foi aumentando o nível de pressão psicológica para as pessoas e aí RH começou a ser acionado com mais força. As organizações aumentaram os seus ouvidos para escutar. Ei, aquela área que só fazia controle de ponto, de festa de final de ano, de brinde de 10 anos de casa, de recrutamento, de promoções, de avaliação de performance, também sabe se preocupar com as relações humanas? Sabe se preocupar e é o foco principal. Cultura organizacional, a cola que existe entre as pessoas e as organizações faz parte do sangue do RH e cada vez mais as organizações precisam compreender isso. Portanto, durante esse período de pandemia, o RH foi responsável por trazer diversas ações de melhoria de relacionamento. E aqui vale a gente ressaltar um monte de atividades inovadoras questionando modelos de negócios, porque talvez possa soar familiar para você que em algum momento antes da pandemia, o RH veio discutir na sua empresa sobre políticas de home office. Sim ou não? E também é muito possível que a liderança disse: aqui não é possível fazer home office. Nós somos uma empresa que dependemos da presença das pessoas aqui para ter entrega. E quando essa entrega presencial era impossível, a gente adotou o home office e me corrija se eu estiver errado, para sua empresa possivelmente a produtividade aumentou. Porque para mais de 80% das empresas, a produtividade durante o home office aumentou. Mas isso cobrou um preço psicológico das pessoas. As pessoas tiveram muita dificuldade em estabelecer qual é o limite entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Elas se fundiram, inclusive agora em lugar e hora. A gente está ao mesmo tempo tentando tirar o filho da videoconferência e tentando conseguir entregar valor nesta discussão. Mas fato é que então o RH teve a oportunidade de subir o valor agregado, de trazer discussões mais ricas sobre qual era o papel das pessoas dentro da organização e, mais ainda, qual é o papel da organização dentro da vida das pessoas. E então começaram a identificar que as pessoas estavam estafadas, cansadas, com sinais de tristeza, com começo de burnout, com o que o pesquisador americano Adam Grant chamou de definhamento. Um buraco entre o estar em depressão e entre o estar realizado. Várias pessoas começaram a sofrer com este sentimento, com esta emoção, então o RH começou a desenhar novas soluções. E temos um montão de exemplo aqui. A gente tem organizações que encurtaram o período de trabalho para 4 dias por semana. Por exemplo, isso aconteceu com a Microsoft, onde houve um aumento de produtividade de 40% nas equipes que começaram a vivenciar
esse trabalho de 4 vezes por semana. Outras empresas começaram a experimentar um dia livre por mês para suas equipes como um prêmio, na verdade, como uma oportunidade para que aquela pessoa pudesse se conectar de verdade com alguma entrega individual, com um desenvolvimento, com às vezes ir ao médico, com um estudo de algo diferente que não tinha a ver com sua vida profissional, enxergando mais os seres humanos como um ser integral, com necessidades mais complexas do que só trabalhar em troco de grana, que era a ideia lá do começo da Revolução Industrial. Outras empresas trouxeram formas de desenvolvimento diferentes, várias empresas ofereceram suporte psicológico mesmo e terapêutico para suas pessoas. Um levantamento feito por uma empresa chamada Kenobi agora, com cerca de 500 RHs de 500 empresas, identificou que aproximadamente 70% dessas empresas têm iniciativas, ou seja, têm a intenção de colocar iniciativas de bem-estar para os seus trabalhadores. Mas olha só, 60% dessas 67% não sabe quando vai acontecer. Ou seja, ainda é um pouco de sonho, ainda é um pouco de desejo. E é papel do RH traduzir o desejo em fato, começar a desenhar, pesquisar isso, trazer um planejamento e também conseguir metrificar, conseguir traduzir o sentimento humano, o bem-estar dessas pessoas em métricas de resultado para a organização. Porque as empresas estão acostumadas a ouvir números, a ver gráficos. Então o RH tem o trabalho um pouco de ser esse bilíngue, de conseguir traduzir bem-estar, desenvolvimento humano como resultado. E isso hoje já é mais fácil, porque se a gente pesquisar, por exemplo, o ranking das melhores empresas para se trabalhar, você vai ver a diferença de rentabilidade entre as empresas que estão no topo destas listas, essas e outras, estou só dando essa como exemplo, e em relação às outras empresas que não estão nesse ranking. Portanto, felicidade no trabalho, bem-estar do trabalhador dá lucro. O RH estratégico vai saber vender isso dentro das organizações. Mas este vídeo não está aqui à toa, está aqui porque hoje é dia do RH, agora estamos celebrando esta área que muitas vezes passa despercebida dentro das organizações, apenas como uma área reguladora de departamento pessoal, mas quem sabe no dia a dia, de verdade, que o RH faz diferença são os trabalhadores. Às vezes a liderança terceiriza para o RH a gestão de pessoas e os líderes e as líderes fazem só a gestão de negócios. E a gente sabe que isto não vai dar certo, o RH cada vez mais tenta desenvolver a liderança para que a liderança consiga fundir o seu papel de gestão de negócios e gestão de pessoas, porque isso é papel de todo mundo. Liderança não é característica de uma pessoa, liderança é característica de uma relação. Ela tem que ser construída e, obviamente, a área de RH, recursos humanos ou relações humanas, é que vai ajudar a fazer essa ponte de ligação entre os dois. Então, se a sua empresa ainda não tem uma área de recursos humanos ou uma pessoa destinada, focada a reconhecer necessidades dos indivíduos, dos trabalhadores e das trabalhadoras, uma pessoa preocupada com a cultura, com o modelo de gestão, com o estilo de liderança que é aplicado dentro da sua organização, a sua empresa está atrasada, independente do tamanho que ela tem. Porque as pessoas não são o melhor ou o maior ativo das organizações, porque as pessoas não são uma posse das organizações, mas as pessoas são o maior veículo de transformação, de impacto social e de resultado das organizações. Portanto, se tua organização quer melhorar os resultados, conseguir de verdade sobreviver nesse mundo de transformação acelerada, onde só vão ser bem-sucedidas as empresas que compreendam que são plataformas de desenvolvimento humano e de construção de um legado e contribuição social, trabalha com RH, desenvolva essas pessoas, reconheça essas pessoas. A você que é de RH, o meu muito obrigado. Eu tenho extremo orgulho em trabalhar com RH e eu conheço diversos e diversas profissionais apaixonados por esse tema e que estão batalhando dentro das organizações para acelerar essa atualização mental da empresa e da liderança para finalmente enxergar as pessoas
não como recursos, mas como seres humanos, que têm sentimentos, que têm emoções e que com empatia e vulnerabilidade podem despertar para entregar o seu melhor trabalho. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, assina o canal e vem me acompanhar além daqui lá no Instagram, @Pelais, onde eu compartilho conteúdo todos os dias para eu e você podermos ser agentes de transformação do futuro do trabalho que a gente vai construir juntos. Um grande abraço e até a próxima!